Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo em paz, tá? Bom, na nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar o componente curricular de matemática. Só que não mais no livro 2, e sim no livro 3. Espero que todos vocês, já tenham tido tempo de pegar o livro 3, e nós, a partir, tá certo, da aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando somente com o livro 3, pois, o livro 2 nós conseguimos já concluir todos os conteúdos, tá certo? Tanto no livro quanto na ficha, ok, pessoal? Algumas fichas a gente não fez, mas não tem problemas, que deu para fazer boa parte delas, não é? Para a gente poder revisar o conteúdo estudado no livro, tá bem? Então vamos lá. No nosso componente curricular de hoje é matemática, então pega o livro, tá certo? Eu gostaria muito que vocês observassem a capa do livro, primeiramente, tá bom? Então, a capa do livro, de vocês, eu gostaria muito que vocês observassem tanto a capa, tá certo? Da frente, e a capa de trás do livro de vocês. O que é que vocês aí observam na capa do livro? Veio bem diferente, não é? Uma imagem bem escura, com pedras. Bem legal, né, gente? Então, ó, se vocês olharem a capa de trás, vão observar um texto e o nome Cavernas. Isso significa que o livro 3, traz aí assunto da capa sobre cavernas, tá certo? Então, vocês podem tirar aí um momento, tá? Podem fazer a leitura desse pequeno texto que fala sobre a importância da caverna, a história, né? O que é que ela tem de importantes elementos, que a compõem e que faz dela ser algo tão interessante, né? E algo que foi muito importante, gente, para a vida das pessoas e dos animais até hoje. Então, vou passar para vocês o vídeo, tá certo? Que fala sobre a nossa capinha, que é sobre as cavernas. Vamos lá? Então, Nosso planeta é um lugar incrível. Possui lugares e ambientes que, além de muito bonitos, também são cheios de curiosidades e muitas vezes apresentam estruturas fascinantes. Entre esses lugares e estruturas, que tal saber um pouco sobre como as cavernas são formadas? As cavernas são áreas rochosas naturais que se formam abaixo do solo e que permitem a entrada de seres humanos. Dependendo do seu tamanho, também pode ser chamada de gruta ou furna, mas para que elas se formem é necessário um processo bem longo. A água que vem da chuva infiltra o solo e, junto com a água que fica no subsolo, em uma região chamada de lençol freático, gera um processo químico com as rochas que compõem as partes mais baixas do solo, fazendo com que essas rochas se quebrem aos poucos e, assim, abram um buraco nessa região que dá origem à caverna. Dentro das cavernas, a infiltração da água que continua a acontecer forma goteiras que pingam da parte superior da caverna, contendo pedaços das rochas que foram quebradas, que, com o tempo, vão se solidificando e formam estruturas pontudas chamadas de estalactites. Dessas estruturas, as goteiras continuam a cair em direção ao chão, que também com o tempo vão se solidificando e ganhando forma, gerando outras estruturas pontiagudas que saem do chão e se formam direcionadas para cima, chamadas de estalagmites. muito interessante, né, gente? Poder ter mais conhecimento sobre o mundo das cavernas, como elas se originaram, né? Muito legal, professora. Então, quem quiser ver de novo, ouvir de novo a origem das cavernas, tá bom? Vocês podem ir no RA, e rever, tá? O vídeo. Bom, agora nós vamos trabalhar o conteúdo do livro do componente curricular de matemática, que se encontra na página 68, é o primeiro capítulo, tá bom? Vamos lá? Então, nesse primeiro capítulo, gente, vamos trabalhar medidas padrão e não padrão. Então, ó, já pelo título, nós já vamos trabalhar as medidas. Então, existem vários tipos de medidas, que nós vamos estudar a partir de agora.
Na página de abertura de vocês, vocês conseguem observar aí que tem um livro. Esse livro chama-se o Livro dos Recordes. Então, neste livro, há muitos tipos de esporte, ou até algo, né, que não precisa ser exatamente esporte, onde fica marcado talentos das pessoas. Algo que ela faz de muito interessante e que ninguém conseguiu fazer igual a ela. Então, fica marcado no livro dos recordes. Então, aqui, nós trazemos para vocês alguns desses recordes, tá? Vamos ver o primeiro? Este primeiro aqui, ó, ele se chama Usain Bolt. Eu acho que alguns de vocês conhecem o Usain Bolt, pois quando temos aqui, né, as Olimpíadas, não é isso? De vários esportes, ele está no meio. Ele corre bastante e muito rápido. Então aqui, ó, Usain Bolt tem o título de homem mais rápido do mundo, pois fez 100 metros em 9 segundos. Olha só, gente, é o recorde dele. Então, aqui, ó, nós temos o Kilimanjaro. Deixa eu ver se é isso mesmo, é o Kilimanjaro. É o maior toboágua do mundo, localizado no Brasil, e tem aproximadamente 50 metros de altura. Ok, olha só, e faz parte do nosso Brasil. Nós temos um outro recorde. Em 2016, Rosane Reis bateu o recorde brasileiro de levantamento de peso com 90 quilos. Olha só, gente, que legal. E nós temos um outro aqui, olha, a Índia inaugurou em 2018 a maior estátua do mundo, com 182 metros de altura, em homenagem a Sardar Patel. Então, o que a gente pode ter tirado aqui também sobre o que nós vamos estudar? Além de saber, não é, que existe aí no livro dos recordes algo tão importante como o homem mais rápido, o toboágua mais alto, né? O que levanta bastante peso. Professora, são as medidas, né? É o que nós vamos trabalhar sobre as medidas. Nós temos aqui, ó, o mais rápido, né? Nós temos até o nome da medida metros, né? Nós temos aqui a altura. Nós temos também aqui, ó, peso. E nós também temos aqui a altura. Então, cada um, né, isso se refere a um tipo de medida, certo? Então, vamos continuar. Aí, nós temos aqui o Conversa Vai. No Conversa Vai diz assim, na sua opinião, os dados apresentados nas páginas de abertura são surpreendentes? Qual deles mais chamou a sua atenção? E aí de casa? Pensa e responde, tá? Já no Conversa Vem, que é na página 70, diz assim, quais das informações representam a medida de massa, medida de tempo e medida de comprimento, né? Então, assim, lembrando, no livro dos recordes, ele retirou alguns, não é? Com relação a essas medidas. A medida de massa, gente, é o peso, tá certo? O peso em quilo, em gramas, tá certo? É o peso de algum elemento, pessoas, tá? Então, ó, vocês podem observá-la novamente e ver qual é o que tem medida de massa, que é o peso. Aí, medida de tempo, né? Tem a ver com horas. E medida de comprimento tem a ver com a altura, tá certo? Aí vocês descrevem nas linhas abaixo de acordo com as informações que a gente acabou de falar. Aí, ideias de grandeza. E nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre ideias de grandeza. Então, vamos lá à leitura, né? Para representarmos ideias de grandeza, podemos usar as seguintes expressões. Pequeno ou grande, maior, menor, ou do mesmo tamanho, mais baixo, mais alto ou da mesma altura, mais comprido, mais curto ou do mesmo comprimento, mais grosso, mais fino ou da mesma espessura, entre outras. Então, esses nomes nos dão essa ideia de grandeza, né? Então, com as ideias de grandeza, a gente trabalha as medidas, com tamanho, com peso,
com medida de tempo, tá certo? Você notou que as noções de grandeza são relativas, não é? Nenhum animal é grande ou pequeno sozinho. Por exemplo, o leão é grande se comparado a um rato, mas é pequeno se comparado a um elefante. Então, há sempre essas comparações de medidas. Um é mais alto, o outro é mais baixo, né? Um pesa mais do que o outro. Então, há sempre essa arbitrariedade, tá? Então, nós temos abaixo o mão na massa. No nosso mão na massa, é uma atividade que precisaria ser realizada em sala, gente, que seria vista por vocês, feita com vocês. Então, ó, nesse mão na massa aqui, tá certo? Vocês vão colocar bem na linha do lado, ó, fazer em sala, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade na próxima página. Aí nós temos um vídeo educacional que falando sobre este assunto. Vamos assisti-lo, tá? Então, vamos lá. Será que você está com febre? 1 quilo de laranjas deu R$ 5,50. Que horas são, por favor? Preciso de 500 ml de leite. Você está com 1,65 m. Perceberam no vídeo, né? Ela está mostrando o quê? O que foi que no vídeo os personagens estavam mostrando? Instrumentos de medidas, professora. É exatamente isso. A menina estava com febre. Ela usou um instrumento de medida para medir o quê? A sua temperatura, para saber se ela estava um pouquinho quente. Lembra quando a gente tá dodói? Aí mamãe pega lá um instrumento de medida para colocar debaixo do braço, na boquinha. Aí assim ela vai ver como é que está a sua temperatura, a temperatura do seu corpo. Lembrou aí? Muito bem, é o termômetro. Então, com o termômetro, a gente consegue medir a nossa temperatura do corpo, né, para saber se estamos com febre ou não, tá bom? Um outro instrumento de medida que ela utilizou foi a fita métrica, né, aquele amarelo. Então, aquela fita métrica, a gente mede o que? A nossa altura, não é? E ela mostrou também a questão dos alimentos, que ali, né, os alimentos, eles são utilizados instrumentos de medida chamado balança. Então, com a balança, a gente consegue fazer medidas também, para saber o quilo, né? Então, nós temos aqui, ó, instrumentos de medidas. Você sabe o que é um instrumento de medida? Os instrumentos de medida nos auxiliam a obter resultados adequados para algumas atividades do nosso dia a dia. Por exemplo, para medirmos as horas, nós usamos relógio. Para medir a massa, utilizamos uma balança. Para medirmos a temperatura, usamos o termômetro, ok? Mão na massa. Ligue os instrumentos às respectivas grandezas. Ó, para medir a temperatura, eu uso o quê? Nós acabamos de falar. Termômetro, ele liga para o termômetro. Para medir a massa, eu uso uma balança, e a balança está aqui, ó. Para medir o comprimento, eu uso, deixa a prof baixar, ó, a fita métrica, esse amarelinho. Para medir a capacidade, gente, capacidade são medidas de líquido, gente. Então, água, suco, leite, tá? Tudo que for em líquido. Então, eu uso, ó, o copo medidor, Para medir o tempo, eu uso o relógio, tá? Não se preocupem que agora nós estamos só no início do conteúdo. Mais para frente, nós vamos trabalhar cada tipo de medida, tá certo? 2. Na página 72. Observe as situações a seguir e marque com um X o quadrinho que indica o instrumento de medida adequado a cada uma delas. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui. Minha irmãzinha é pequena, a minha é grande. Então, para comparar as informações e saber quem é o maior, eles podem usar o termômetro, a balança ou a fita métrica. Muito bem, a fita métrica, né? Para medir a altura, o comprimento. B. Questão B. A menina fala: o meu gato é mais pesado
que um coelho. Para conferir a informação e saber qual deles é o mais pesado, ela pode usar o termômetro, a balança ou a fita métrica. Muito bem, a balança, né? O peso. Acredito que cada um de vocês aí conheça alguns desses instrumentos. Por quê, né? Usa o termômetro quando tá dodói, quando vai no hospital. A balança, quando o mamãe quer saber o peso, não é? A fita métrica, quando quer medir a altura, como é que está indo o crescimento de cada um. Então, alguns aqui acredito que vocês já tenham aí um conhecimento. O menininho, eu sou o mais alto da minha turma. Para conferir informação e saber quem é o mais alto, ele pode usar o quê? Termômetro, a balança ou a fita métrica? Fita métrica. E o próximo? Hoje está mais quente que ontem. Então, para conferir informação e saber qual dos dias o clima está mais quente, elas podem usar o termômetro, a balança ou a fita métrica. Faça, professora, o termômetro, né, para saber a temperatura. Pronto, marcado. Questão 3. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, nós temos aqui, ó, quente, alto, pesado, pesado novamente, baixo e quente. Vocês vão completar de acordo com as questões e escrever, olha, nos locais indicados corretamente, tá bom? Então, eu vou deixar essa questão aqui para vocês fazerem aí como uma tarefinha complementar. Tá certo? Aí na próxima aula de matemática, eu já inicio com essa tarefa para a gente saber se vocês conseguiram aí fazer certinho, tá bom? Então, meus amores, ficamos por aqui. Super beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa abertura, né? Do nosso livro 3 e gostado muito do conteúdo, né? Estudado e da nossa capinha. Bem interessante. Beijos, tchau e até a próxima aula.